Graças a Deus do Senhor, irmãos. Como vimos na parte anterior, a maravilhosa conexão entre o milagre de Eliseu, ali purificando as águas, e o milagre de Jesus Cristo, tornando viva a sua palavra, a ponto dele dizer que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão do teu interior rios de águas vivas. E agora, continuando, anunciando, confirmando pelas Escrituras que o profeta Eliseu prefigurava Cristo e a sua igreja, nós vamos aqui ver agora o segundo milagre, o segundo acontecimento profético na vida do profeta Eliseu. É um texto aparentemente sem sentido, até que o Espírito Santo revela o seu real sentido. Porque o Espírito Santo, ele penetra todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, ele é a própria sabedoria, ele é aquele que era. Lá no princípio, diz as Escrituras, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E ele aqui agora continua novamente pairando sobre a face das águas. Porque as águas são os povos, línguas, nações e multidões. E o Espírito Santo, ele continua pairando sobre a face das águas. Por isso que a própria Escritura nos diz que o Senhor nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E por isso também a Escritura diz, confirma, reafirma, dizendo o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, assim: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Pensai nas coisas de cima e não nas coisas da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então o Espírito Santo está nas regiões celestiais e a igreja habita nos lugares celestiais acima dos povos. E é justamente a partir deste lugar que a igreja consegue ouvir do Espírito Santo e compreender as Escrituras. Por isso, reafirmamos que a palavra teologia, ela não tem cabimento diante das Escrituras, porque a palavra teologia, ela significa estudo acerca de Deus. Meus queridos, meus amados, pensem nisso. O homem não consegue estudar a eternidade. O homem não consegue estudar o universo. O homem não conhece as galáxias. O homem não conhece o Sol. O homem não conhece os planetas. O homem não conhece nem a ele próprio. Como pode o homem querer estudar o Pai da eternidade? Meus queridos, Deus não pode ser estudado, porque é impossível. Eu não consigo entender como os homens se diplomam em doutor em divindade. Como pode o cara ser doutor em divindade, doutor em conhecimento acerca de Deus? Eu vou dizer, no poder do Espírito Santo, com toda humildade, meu amado, o que Jesus disse para Nicodemos: ó Nicodemos, tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas. Eu quero dizer para você, você é mestre na Escritura, você ensina a Escritura e não sabe dessas coisas, que Deus não pode ser estudado, porque foi Jesus quem disse: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Pai, o Filho, o quiser revelar. Ou seja, Deus se revela, ele não pode nunca ser estudado. Claro que nós lemos as Escrituras, nós procuramos conhecer, mas quando eu estou lendo, eu estou ao mesmo tempo suplicando: Espírito Santo, ensina-me, 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 porque Ele é o nosso sumo professor.
e é Ele que nos ensina todas as coisas. E quando eu me deparei com a vida de Eliseu, que ele prefigurava Cristo à igreja, eu fiquei extasiado, porque durante muitos anos eu jamais havia visto isto. E agora chegamos aqui no segundo impactante encontro de Eliseu, e nós queremos ver o que isso está relacionado com os nossos dias. Diz a passagem assim: depois que Eliseu fez lá a purificação daquelas águas, depois que aquelas águas foram curadas, saradas, Eliseu continuou e diz a Escritura, 2 Reis 2:22. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e Betel vale apenas relembrarmos que o nome Betel significa casa de Deus. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Aleluia. Glória a Deus. Agora preste atenção. E subindo dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade, zombavam dele e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Carmelo. Preste atenção nisso. E foi-se dali para o Carmelo. Preste atenção nisso mais uma vez. E foi-se dali para o Carmelo. Aleluia. Na realidade, esta passagem, ela é uma profecia. É lógico que é uma profecia. Às vezes nós lemos as Escrituras e esquecemos que elas contêm profecias. Se o profeta Eliseu, é um fato que aconteceu com o profeta Eliseu, se ele é um profeta, logo o que ele está acontecendo na vida dele, o que ele está vivendo, são profecias. Então nós precisamos entender qual é esta profecia que o profeta Eliseu passou quando aquelas 2 ursas despedaçaram aqueles 42 rapazes. Primeiro, ele subiu para Betel. O profeta estava indo para a casa de Deus, certo? Então olha só. As pessoas hoje que estão indo para a casa de Deus, as pessoas hoje que estão se achegando verdadeiramente à casa de Deus, elas estão sofrendo zombaria. Quem realmente hoje está encontrando Deus, quem realmente hoje está voltando ao primeiro amor, quem realmente hoje está querendo a plenitude do corpo de Cristo, quem realmente hoje não aceita esses edifícios construídos por mãos humanas, quem realmente hoje busca o Senhor em espírito e em verdade, quem realmente hoje confessa que é peregrino na terra, quem confessa que está indo, está caminhando, está peregrinando, quem diz hoje que nós, pessoas, somos templo do Espírito Santo, quem diz hoje que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, quem diz hoje que nós somos reino sacerdotal, é vítima de zombaria. As pessoas ficam zombando. Tem uma música que saiu agora, eu não vou dizer para vocês que a intenção dele foi esta, mas no mínimo é muito suspeita. O Fernandinho, no seu último CD agora, tem uma faixa com o título Um Dia em Tua Casa. Tem um rap que canta juntamente com ele nesta música, conhecido como Mano Keilo. Agora, ouça bem essa expressão que ele usa na letra da música. Ele estava tão empolgado com a música, com a instrumentalidade, que eu creio que ele errou absurdamente. Mas se não foi essa questão que nós vamos colocar, que ele me perdoe, mas eu vou dizer. É o que parece. Ele diz assim: esta conversa de Deus sim, igreja não, é coisa de mente fraca, é ideia do cão. Então, se liga, sai dessa noia de ser infiel, soldado, meu Deus, soldado que luta o bom combate tem que estar no quartel. Fernandinho, meu querido, Mano Keilo, mano, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não sei com que intenção, eu não sei o que você quer dizer.
esta conversa de Deus sim, igreja não. Se você estiver falando dos crentes que estão do lado de fora das estruturas religiosas, se o quartel para você significa os templos edificados pelas instituições, seja ela batista, pentecostal, presbiteriana, metodista ou qualquer outra, se você considera o quartel-general estes edifícios feitos de pedra, e se você considera que os que estão do lado de fora, olha o que você falou, são pessoas de mente fraca, isso é coisa do cão. Claro que esse cão você deve estar se referindo ao diabo. Só que tem o seguinte, se você conhecesse o Espírito Santo e quem ele é, eu tenho certeza que você não cantaria esta música. Você não ousaria falar esta música. Eu quero dizer que você realmente não deve conhecer o Espírito Santo. Porque você chamar as pessoas que estão do lado de fora de mente fraca, você nunca ouviu dizer que nós temos a mente de Cristo? E se essas pessoas forem igreja do Senhor como são, você está dizendo que Cristo tem a mente fraca. Olha, você dá todo o parecer que você está falando das pessoas que estão fora do sistema religioso. Você se deixou elevar pela emoção da música, talvez um pouco, não sei, pela eloquência, pela fama, não sei o que aconteceu. Se a sua fala denuncia a instituição religiosa como quartel, meu querido, tanto você que falou, como o Fernandinho que permitiu que você cantasse esta frase e publicasse, editasse e gravasse esse CD, vocês dois estão enrolados com o Senhor. Por isso eu quero aconselho você, olha, compre colírio, bota nos olhos para que vocês vejam, porque vocês estão cegos. Vocês nunca leram que Cristo foi crucificado fora do arraial? Você nunca leu que a Escritura diz que saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando seu vitupério, levando a sua afronta. Cristo foi afrontado fora do arraial. Eliseu foi afrontado fora do arraial. E a igreja continua sendo afrontada e insultada fora do arraial. Ou você nunca leu Atos 7, no discurso do nosso mano Estevão, mano Keilo. Ele, antes de morrer, ele abriu a boca e diz assim: Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Ou qual será o lugar da minha habitação? Porventura, não fizeram as minhas mãos todas essas coisas? Homens de dura cerviz, certamente vocês são como vossos pais. E eles rangeram o dente, enfureciam-se, tamparam os ouvidos, levaram ele para fora e o apedrejaram com pedras. E Estevão, em invocação, dizia: Pai, não lhes impute este pecado. E ele disse: Eis que vejo os céus abertos e Jesus à direita em pé ao lado do Pai. E eles apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Pai, recebe o meu espírito. Jesus, recebe o meu espírito. Olha, esta música, se não teve esta intenção, pelo menos está passando essa intenção. Eu gostaria que vocês fossem bem sinceros, não mentisse. Olha, não minta. Se a intenção de vocês é esta, confirme. Não seja lá como Ananias e Safira, não vá mentir para o Espírito Santo, não começa essa loucura. Se a intenção de vocês foi esta, faltou conhecimento. E a Escritura diz que o meu povo é destruído justamente porque lhe falta conhecimento. Já que falta conhecimento, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus, se arrependa, enquanto há tempo. Eu digo isto em nome de Jesus. E se caso a intenção não foi esta, mais uma vez eu estou dizendo a você, me perdoe. Mas claramente deixa passar esta intenção. Não só para mim, mas para todos que escutam esta faixa, que é até uma faixa bonita. Um dia em tua casa, realmente, para mim, o Mano Keilo e Fernandinho, um dia na casa de Deus, verdadeiramente vale muito mais que em outros lugares 1000. Eu preferia estar à porta da casa, eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Só que nós somos a casa de Deus, porque está escrito: escreverei a minha lei em seus corações, e habitarei entre eles, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E o profeta Eliseu está revelando que a igreja sofreria zombarias daqueles que não conhecem a essência do que significa ser igreja de Jesus. Veja só, que são 42 rapazes que zombam de Eliseu. Vocês não entendem o que é isto? Deveriam entender, porque
o meu povo, diz o profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, será destruído por lhe faltar conhecimento. Não é porque ele não vai à suposta igreja, não é porque ele não ora, não é porque ele não jejua, não é porque ele não cante para Deus. Sim, eles fazem tudo isto, mas eles não têm conhecimento. Então fazem de maneira equivocada, semelhantemente a Uzá. Se Uzá tivesse conhecimento que a arca de Deus devia ser transportada por sacerdotes, ele não tocaria na arca. Se Davi tivesse conhecimento que a arca de Deus não podia ser transportada em um carro de boi, Uzá não teria morrido. A arca de Deus não pode ser transportada por carro de boi. A arca de Deus tem que ser transportada por sacerdotes, porque ela significa e simboliza a presença de Deus. Ora, meus queridos, isso significa que hoje só os sacerdotes nascidos de novo podem transportar a presença de Deus. É lógico que os seus templos jamais poderão transportar, muito menos suportar a presença do Todo-Poderoso. Quando Deus chama um povo para transportar a presença dele, como Eliseu estava transportando, aparece uma porção de gente que acha que sabe alguma coisa e começa a zombar do profeta de Deus, começa a zombar da igreja de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, eram 42 rapazes. Sabe o que aqueles 42 rapazes representam na escritura, no novo pacto, na nova aliança? Eu vou dizer para você, eles simbolizam a igreja de Laodiceia. Sabe, nas escrituras, a igreja de Laodiceia é a igreja que fica no arrebatamento. E a igreja de Filadélfia é a igreja que sobe. Não vamos tratar desse assunto aqui agora, porque vai ficar para outras gravações posteriores acerca das 7 igrejas do Apocalipse. Porque o que nós temos que retratar aqui agora é a zombaria que esses rapazes fizeram com Eliseu e a zombaria que a igreja, verdadeira igreja, estará sofrendo nos dias de hoje. O que aconteceu com aqueles 2 jovens? O profeta virou para trás e os amaldiçoou em nome do Senhor. Poxa, mas a igreja amaldiçoa alguém? Se o profeta Eliseu simboliza Cristo, a igreja, se Cristo não amaldiçoa ninguém, se a igreja não amaldiçoou alguém e ele representava Cristo, a igreja, como que o profeta Eliseu amaldiçoou aqueles 42 jovens? Deixa eu dizer uma coisa para você. Cristo não amaldiçoa ninguém. A igreja não amaldiçoa ninguém. Mas a palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes. E está escrito que a palavra do Senhor não volta vazia. Você sabe por quê? As pessoas às vezes interpretam que a palavra de Deus não volta vazia porque ela sempre vai salvar alguém. Não é isso não, meu querido. A palavra de Deus você pode pregar que ela não vai voltar vazia. Sabe por quê? Ou ela vai salvar o pecador incrédulo que se converteu, ou ela vai condenar o pecador. E neste caso, aqueles 42 jovens, eles foram condenados pela mesma palavra. A palavra que salva é a mesma que condena. Então não é caso de maldição. Aqueles que creem na palavra, que andam em Betel, eles são salvos. E aqueles que não creem na palavra, que zombam da verdadeira igreja, eles vão ficar aqui para a grande tribulação, que maravilhosamente significa, são 42 meses, onde o anticristo irá triturar, despedaçar aqueles que não creram na igreja de Jesus verdadeira dos últimos dias. E esta igreja que vai ficar para ser triturada pelo anticristo é a igreja de Laodiceia. Agora, já para mostrar isso, eu quero ler a carta da igreja de Laodiceia, que o Espírito Santo me impulsiona agora a ler a carta à igreja de Laodiceia para mostrar para vocês quem fica e quem sobe e quem está zombando da igreja verdadeira, quem está zombando da igreja peregrina. Eliseu significa a igreja peregrina, cheia do Espírito Santo, cheia de Jesus. Caminhando em Betel, caminhando para Betel, caminhando para crescer cada vez mais. Apocalipse, capítulo 3.
Diz assim a Escritura, 7ª carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Deixa eu falar uma paradinha aqui. Eliseu, o profeta, era rico ou pobre? Ele deixou tudo, meu querido. Ele deixou tudo. Matou os bois, queimou os aparelhos, fez um churrasco, se despediu da família e foi embora. Eliseu era pobre. Você se lembra daquele episódio quando ele mandou Naamã se banhar lá no Rio de Jordão, 7 vezes que ele ficaria purificado? Pois é, Naamã voltou cheio de presentes e ele disse, olha, leva o teu presente contigo. Eu não quero nem ouro nem prata. Aí, Geazi, que significa Laodiceia também, correu atrás de Naamã. Olha, dá-me cá os presentes. É sempre assim. Laodiceia, ela gosta de presentes, ela gosta do mundo, ela gosta dos prazeres da vida, ela gosta de tudo que o dinheiro pode comprar. Mas Filadélfia, Filadélfia não. Filadélfia não dá importância a essas coisas, sabe por quê? Porque ela tem um tesouro celestial. Quer saber se Eliseu era pobre? Deixa eu dizer para você mais uma coisa. Deixa o Espírito Santo dizer para você uma coisa, me perdoe. Havia uma fome na terra e os profetas foram colher algumas verduras e com eles estava o profeta Eliseu no meio da fome. Não tinha nem muito sustento, mas Deus sustentava. Então quem sustenta Filadélfia é Deus. Quem sustenta Laodiceia é os homens. Você já parou para pensar o que significa Laodiceia? Significa governada por homens. E Filadélfia significa amor fraternal. Eliseu fazia por amor fraternal. Ele não fazia por interesse humano. A igreja de Jesus é assim. Ela anda no amor fraternal. Ela não faz por interesse. Talvez eu não deveria falar isso, mas eu vou falar, não por mim mesmo, mas para testemunho. Nós já estamos 5 anos pregando o evangelho de Jesus de casa em casa, de lugar em lugar, nas praças, onde o Senhor nos mandar. Sabe quanto nós ganhamos para fazer isso? Humanamente, nada. Sabe quanto nós desejamos ganhar para fazer isso? Como Eliseu, vá para lá com os teus presentes. Nada. Sabe por quê? Porque o nosso tesouro está no céu. Eu aprendi com o meu Senhor que Ele me disse, olha, de graça vocês receberam, de graça vocês também deem. Então nós temos a tranquilidade de pregar o Evangelho. Eu sei que não atarás a boca ao boi que debulha. Eu sei. O apóstolo Paulo fala que os obreiros, os que trabalham na obra do Senhor, são dignos de serem sustentados. Aqueles que trabalham na obra do Senhor são dignos de serem sustentados. A Bíblia fala sobre isso, eu não poderia mentir. Só, meu irmão, meu querido, que o apóstolo Paulo disse, eu abro mão disso, porque eu não quero dar motivo a ninguém para falar nada. E eu acompanho o apóstolo Paulo. Eu posso trabalhar, eu não preciso que ninguém me sustente. Eu posso trabalhar e posso pregar o evangelho da mesma forma, não me atrapalha em nada. Pelo contrário, Deus vai produzir cada vez mais no mundo espiritual e nós vamos crescendo. Agora, se o obreiro trabalha na obra do Senhor, ele pode ser sustentado. E esse sustento para a obra missionária era o básico. Não tem nada a ver, pastores, com os altos salários que vocês ganham hoje. Era basicamente estadia e alimentação para os profetas e apóstolos. Olha, vocês vão responder a Deus por isso. Aliás, eu quero dizer para vocês que vocês são Laodiceia. Olha só, como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Me responda uma coisa, e deixa eu fazer um paralelo aqui. Filadélfia é uma igreja pobre. Você pode ler na carta de Filadélfia, é uma igreja que tem pouca força. Já Laodiceia é uma igreja rica. Vamos fazer um paralelo? Por exemplo, a Assembleia de Deus, ela é rica ou ela é pobre? Se você for sincero, você vai dizer que ela é rica. Ela tem deputados, ela tem senadores, ela tem sedes. Agora, a membresia dela, a maioria são pessoas muito pobres. Só que a instituição Assembleia de Deus é rica e ninguém pode negar. É uma instituição rica, o patrimônio dela é muito grande. Então ela não é Filadélfia, ela é Laodiceia, porque é rica. Vamos falar outro, batistas. Eu fui batista há muitos anos. Eu quero falar dos batistas. Os batistas são pobres ou são ricos? A instituição batista é rica, tem muitos prédios, tem seminários, tem colégios, então é uma instituição rica. Batistas são Laodiceia. Os metodistas, Laodiceia. Então, todas essas instituições, presbiteriana, Laodiceia.
Então essas igrejas tradicionais, elas são Laodiceia. Agora eu não sei nem o que dizer, sinceramente, de universal do reino de Deus, a igreja mundial, porque na realidade essas duas últimas aí são tão terríveis que eu não consigo nem classificá-las, porque é uma aberração tão grande. Elas me fazem lembrar alguém pior do que Geazi, correndo atrás de bens materiais. E o profeta Eliseu prefigurou que nós não devemos correr atrás de bens materiais, porque o Senhor é quem nos sustenta. Ele deita a farinha na panela e tira todo o veneno. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, esses 42 jovens zombando da igreja verdadeira, que é aquela igreja caminhante, peregrina, e eles foram amaldiçoados pela própria palavra por não crerem nas escrituras. Olha só o que a escritura diz a respeito de Laodiceia. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. Olha o que a escritura disse. E não sabes que és um desgraçado. A escritura chama Laodiceia de desgraçada, miserável e pobre e cega e nu. Mas ela faz uma advertência. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te vistas, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírios para que vejas. Olha, Deus está dando um conselho para vocês. Parem de zombar da igreja que está do lado de fora dos templos. Parem de dizer que isso é coisa do maligno. E Fernandinho, se dá para pagar essa música do seu CD, se ela foi feita com essa intenção de zombar da igreja que está do lado de fora, pergunta para esse rapaz que cantou aí, se esta foi a intenção, apaga esta música e peça perdão a Deus. Sabe por quê? Porque senão você e todos os que zombam da igreja do lado de fora vão ficar como aqueles 42 rapazes. Ou seja, os 42 rapazes simbolizam os 42 meses, que são os 3 anos e meios, onde o anticristo e o falso profeta, a besta e o falso profeta aniquilarão, farão um verdadeiro massacre contra a Laodiceia. Olha só, aquelas duas ursas, uma simboliza o anticristo e outra o falso profeta, os quais durante 42 meses, que são os 42 meninos, despedaçarão os que ficarem aqui para período chamado da grande tribulação. E Jesus também prefigurou isso lá na multiplicação dos pães, quando sobraram 12 cestos, e no final ele disse assim, juntai tudo, que nada se perca. Tinha um monte de pedaço ali de pães e peixe em 2 cestos, e Jesus disse, juntai tudo que nada se perca. Olha só, uma igreja de Laodiceia, vocês vão ter chance. Sabe por quê? Porque vocês são muito infantis. Vocês são tão infantis nas escrituras que vocês não conseguem discernir essas coisas. Sabe que quem zombava de Eliseu eram 42 jovens, rapazinhos pequenos, infantis. Eles zombavam porque eles não tinham conhecimento. E eu quero dizer que essas instituições seculares que erguem o peito para dizer que têm conhecimento, que conhecem a Deus, quer dizer que vocês ainda não conhecem a Deus. Mas vocês vão conhecer, pelas misericórdias de Deus. Vocês vão passar aqui pelo período da grande tribulação, vão se arrepender dos seus pecados, vão ser torturados, mortos, despedaçados sim, mas vocês vão entrar na glória. Isto é, aqueles que suportarem o período da grande tribulação. Pense nisto, porque Eliseu prefigurava a igreja de Cristo, e aqui ele estava indo para Betel. E eu quero ver um pequeno detalhe. Depois de Betel, sabe para onde que ele foi? Você sabe para onde que Filadélfia vai depois? Sabe para onde que Filadélfia vai? Filadélfia vai subir o Monte Carmelo, um lugar verdejante. Filadélfia vai subir para o paraíso, mas Laodiceia vai ficar aí para ser despedaçado pelas duas ursas. Bem, ainda há tempo. Eu finalizo essa parte dizendo, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e não incorra nas suas pragas. Livro do Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Graça e paz do Senhor. Aleluia. Amém.